Oi, gente, tudo bem? Aqui é a terapeuta Bruna e hoje vim falar sobre um tema delicado, mas com o vídeo que você vai estar assistindo aqui, você vai conseguir esclarecer essa dinâmica. Bruna, eu tenho dívida realmente com a minha família? O fato deles terem dado casa e comida faz com que eu tenha que fazer tudo o que eles pedem? Então vamos lá discutir essa história e rebater o argumento. Você vai fazer isso comigo depois de eu ter te dado casa e comida? Vamos lá. Queridos, para desconstruir esse argumento da dívida, a gente vai lá no ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou 30 anos em 2020. Então, já foi reformulado e tal. Mas eu não vou me estender a todos os fundamentos do ECA, nem todos os artigos. Mas tem dois aqui, o artigo 15 e o artigo 17, que falam coisas importantes para a gente ver se realmente temos uma dívida com a família. Dívida, né? O peso que famílias colocam nos seus filhos, que eles têm que devolver algo que eles fizeram pela gente. Principalmente o caso e comida, né? Que é um argumento aí que famílias disfuncionais, famílias mais credoras falam muito, né? Artigo 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas, em processo de desenvolvimento, e como sujeito de direitos civis, humanos e sociais garantidos por sua Constituição e nas leis, tá? Então, ele está dizendo aqui que toda criança e adolescente tem direito à liberdade. Então, é um direito universal dos direitos humanos. Não é nada, sim, é do humano. É culturalmente, é do humano aqui, tá? Ao respeito. Então, deve-se respeito a essa criança, a esse adolescente, e dignidade, né? Dignidade aí por conta da família, sociedade, grupos e o Estado, certo? Artigo 17. Direito ao respeito consiste na integridade física, respeitar a integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, ou seja, da estima, não destruir essa imagem da criança, da identidade, da autonomia, dos valores, das ideias, das crenças, dos espaços e objetos pessoais. Quantas famílias, né, acham que é propriedade, os filhos são propriedades e seus objetos também, né? Como se não fosse algo que deve ser tirado a qualquer voluntariedade, assim. Teve uma vontade, vou lá e tiro porque eu dei, né? Então, é para a gente entender, só quis contextualizar um pouquinho aqui, que tudo que diz respeito ao humano, o humano ser respeitado, é um direito do direito social dos direitos humanos. Não é uma coisa exclusiva da família. Aquele respeito à criança, o respeito ao que a criança vem a ser, isso já é distinguido, respeitado, analisado pela própria sociedade, reconhecida. Era a palavra que eu queria usar. Reconhecido, tá? Então, essa visão que a pessoa vai ter uma família e vai sustentar de moradia, ela está falando aqui da responsabilidade familiar, que tem por trás o Estado, né? Quando as famílias estão muito empobrecidas, situação de vulnerabilidade, miséria, o Estado vai dar assistência para que aquelas crianças e aquela família tenham condições dignas. Então, retornando à dignidade. A gente tem uma cultura que a criança é vista como propriedade, sem vontade, sem necessidades, a integridade não sendo algo a ser respeitado. Isso vem de uma cultura da educação mais punitiva. Ó, isso já foi revisto há muito tempo, isso é antiguíssimo, tá? Então, quando essa revisão da educação punitiva, ameaçadora, isso já foi revisto socialmente. Isso já foi revisto pelo direito humano, tá? Então, esse argumento não cabe. Devolução pelo serviço prestado. Mas eu te criei, eu fiz tudo por você,
isso aqui você deve. Esse argumento é um argumento de uma família credora. É um argumento de pais que tem o típico formato da codependência. Porque na codependência vai alguém acreditar que está salvando. E no que ela acredita que está salvando, ela tem que cobrar aquilo que ela investiu. Porque essa pessoa que está salvando, ela também pode ser o salvador vítima. Ela também pode ser uma vítima. Porque os papéis são múltiplos, esses papéis rodam, né? Não é só aquela figura algoz, vítima e salvador. Mas isso vai triangulando e vai rodando. Então, é como se essa pessoa tirasse um favorecimento dessa criança. Ela favoreceu essa criança. Não fosse uma responsabilidade acolhedora da família. Então, quando alguém tem filhos, ela está assumindo para si, no campo saudável, que ela está acolhendo, respeitando e vai manter a integridade dessa criança, tá? Então, não é visto como favorecimento. A família credora, a família codependente, o salvador, ele vai ver como favorecimento. Algo que ele deu e a pessoa tem que pianinho devolver. É uma lógica doente. Porque numa ordem natural, os pais dão para os filhos crescerem e formarem a sua própria família, tá? Então, esse argumento que depois tem que tirar, pode tirar tudo, pode violar, pode desrespeitar, é um argumento de famílias codependentes, famílias com traços aí psiquiátricos mais difíceis, tá bom? Então, isso aí não é argumento, não. Isso aí é argumento do credor. Filhos são socialmente vistos como ruins quando não atendem às demandas familiares, mesmo que essas sejam incabidas. Há uma dificuldade social de perceber o que é ajuda elevada. O filho está no lugar da assistência, não na lógica comum de inversão de papéis. Então, tem sociedades que a inversão de papéis é aceita, né? Vocês sabem a história de como eu comecei esse canal? Vou contar rapidinho para vocês como surgiu o canal Terapeuta Bruna. Para quem não sabe, eu sou terapeuta de crianças há muito tempo, atendi autistas desde 2008 e suas famílias. Então, eu sou lá da terapia corporal, eu sou psicomotricista também. E eu estava querendo fazer um trabalho online, não sabia muito o que estava fazendo, então estava procurando, já tinha me formado no TETA, enfim. E aí estava atendendo ali, atendendo aqui. Teve um dia que eu vi num site renomado, na internet, um site online, né? Uma revista online, desculpa. Uma revista online, uma família que tinha adotado várias crianças tetraplégicas e a mais recente adotada, tinha síndrome de Down. Então ela andava, falava um pouco, já tinha algumas noções de espaço, enfim, já era uma criança que tinha um déficit cognitivo, mas não era tão regredido assim. E os irmãos eram tetraplégicos. Escuta a história. E aí, essa criança começa a ajudar nos cuidados. E ela começa a deixar de brincar para cuidar dos irmãos. E isso foi visto no site como algo memorável, que aquela criança estava fazendo um bem maravilhoso. Gente, essa criança está perdendo a infância. Essa criança está invertida. Uma coisa é a gente acionar o colaborador das crianças, né? Toda criança a gente vai lá, vamos colaborar, porque o colaborador é do humano. O humano não é competidor, ele é colaborador. Outra coisa é uma criança dar comida para os irmãos, trocar fralda para os irmãos, atender as demandas dos irmãos. Quando eu vi aquele... gente, acho que sem brincadeira, devia ter mais de 900 comentários falando que aquela criança era um ser divino. Essa criança podia estar totalmente sofrendo. Ela pode ter sido adotada justamente por esses dons.
Nesse dia eu fiquei tão revoltada que eu fiz um vídeo, tá aqui no canal. Eu fiquei tão revoltada que fala justamente dessa inversão de papéis, tá lá, 2018. Então, essa coisa do filho não ser assistente na vida adulta, ele poder ser invertido desde pequeno, isso é cultural, né? É muito difícil ter esse olhar que eu tô falando por vocês, né? De a gente ver uma criança que cuidou dos pais e a gente achar que ela tá perdendo a infância. A gente vai achar bonitinho, a gente vai achar fofinho, a gente vai achar bonzinho, né? E essa criança tá ali sofrendo inúmeras lesões emocionais. Ela tá aprendendo a não ser amada. Ela tá aprendendo a ser útil. Tá? Então, essa é uma dificuldade aí socialzinha aí, nos conceitos sociais aí, principalmente aqui no Brasil, tá? Outra coisa é que a falta de autonomia, a liberação para a vida também é vista pelas famílias disfuncionais como uma coisa assim que não precisa. O retorno, então a pessoa tem que retornar com o que foi investido. Isso é certo. Então o que eu quero dizer com isso? A autonomia e essa pessoa ir para a vida, buscar outro trabalho, fazer coisas diferentes, ser diferente, existir diferente, isso não é bem visto. É bem visto que ela siga alguns protocolos sociais para ela dar um retorno para a família, tá? Então, é mais desconexão com o ser, é conexão com outra... a pessoa pode ter uma conexãozinha, ela pode estar um pouco liberada, não muito liberada. É essa a questão. Ela pode estar muito liberada, ela não pode. Ela pode estar um pouco liberada, tá? E outra dinâmica que acontece muito é a transferência da dor. Famílias disfuncionais tiveram dificuldades em suas vidas, dificuldade de gerenciar seus dramas e acham que a dor deve ser passada para os seus filhos. Ué, cara, se eu tive dor, por que meu filho não vai ter dor também? Ele também tem que ser transferido isso. Então, o contexto vai se gerando ali na dor. Então, vai tendo mais conflitos, mais dinâmicas, mais situações. Botei até assim, ó. Não é comum famílias disfuncionais resolverem as coisas, mas ao mesmo tempo não querem lidar com as consequências. Então, muitas vezes aquela família ficou num drama anos, gerações, décadas, e aí vem uma pessoa que começa a dar limites, aí ela começa a ser mal vista. Porque as pessoas, né, da família, os pais, eles começam a não querer as consequências. Então, eles tiveram as atitudes que tiveram, mas não querem lidar com o seu destino, como o pessoal lá da constelação diz. Não querem lidar com o seu destino, tá? Então, é isso aí que eu queria falar com vocês, tá? Gente, muito obrigada. A gente se vê. Um beijo. Tchau.